Olá, galerinha! Essa semana a gente vai falar de mais uma regularidade da língua portuguesa, né? A gente viu a semana passada o uso do ESA com Z e o do ESA com S, né? E essa semana a gente vai ver outra regularidade, que é o ICE com dois S e o ICE com C. Então, essa semana a gente vai fazer a página 45, a página 46 e a página 47, para a gente estar aprendendo essa regularidade da língua portuguesa. Então, iniciando aí na página 45, tá explicando aí que a gente pode aprender essa regrinha memorizando, né? Ou as palavrinhas. Ou a gente pode aprender a regra, que é o certo, né? A gente sempre aprender a regra, porque se a gente aprende, a gente não esquece mais, né? Então, aí no textinho tá falando assim: quando estamos escrevendo algumas palavras, é comum termos dúvidas de como escrevê-las. Isso daí acontece sempre quando a gente vai escrever alguma coisa, né? Qual será a palavrinha que eu uso agora? Com S ou com C, né? Então, é isso aqui que a gente está estudando, essa regularidade. Nessa atividade, você vai estudar e refletir sobre o uso das terminações ICE com C ou ICE com dois S. Quando fala de terminações, quer dizer que é o final das palavras, né? Então, você não vai ter dúvida ao escrever com dois S no começo da palavra, né? No começo das palavras não se escreve com dois S, né? Então, tá falando terminações, é no final das palavrinhas. Como conseguimos saber de que forma usar? Algumas regularidades da língua têm regras difíceis de compreender. Temos que memorizar, mas nesse caso temos uma boa notícia. É possível compreender quando utilizar cada uma das formas. Então, seu desafio é tentar descobrir essa regra. Vamos pensar com a ajuda da atividade a seguir. Então, aí, para ajudar vocês a compreender essa regra, tem um poema, né, uma historinha aqui do Manuel Bandeira, né, um autor muito famoso, né? Vocês estão vendo aí, ó, a fonte aqui de quem escreveu, né, o poema. Bandeira, tá Bandeira, mas é Manuel Bandeira. E foi retirado do livro Estrela da Vida, de 1979. Então, o texto chamado Namorados, né, é uma conversa entre namorados, por isso que tem esse nome, né? Namorados moços, né? Jovenzinhos. Então, tá assim, ó. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Então, esse poema aí, né, é bem bonitinho, né? Essa situação. Antônia não gostou da maneira que o namoradinho falou que ela parecia uma lagartixa, né? Só que para ele, lagartixas são lindas, né? Ele tá lembrando aí, esse texto é um texto de memória, né? E da infância. E aí, ele tá comparando ela com uma lagartixa, porque a lagartixa ele gosta muito. Só que no caso dela, ela não gosta nada de lagartixa, né? As meninas às vezes não gostam de lagartixa, né? E aí, ela não gostou, fez a cara, né? Fez exclamações. Ou seja, ela fez a cara de brava, né? Ela não gostou da comparação. E aí ele falou: Antônia, você é engraçada, parece louca, né? Pela cara que ela fez, né?
Então, é bem bonitinho, bem fofinho esse poeminha aqui, essa conversa entre os namorados, de Manuel Bandeira. Aí, tem aqui as perguntinhas para você refletir sobre esse texto. Vamos refletir aqui com vocês, né? Na primeira questão, a questão A, tá perguntando se vocês gostaram do texto. Então, vocês têm que falar se vocês gostaram. E não é para escrever assim, sim, não. Vocês vão escrever, se gostou, vai dizer o porquê que gostou do texto, né? Argumentar sobre o texto. E se gostou, vai dizer também, vai fazer argumentação, tá? Então, vocês vão comentar a parte que chamou mais atenção. Então, vocês podem ir lá no texto, tem tanta coisa legal nesse texto, vocês podem pegar a parte que vocês gostaram ou a parte que vocês não gostaram, para poder comentar, tá bom? Na B, tá assim, você sabe o que significa meninice? Se você não sabe, pesquise no dicionário, na internet, ou pergunte para alguém. Então, quando a gente desconhece uma palavrinha, a gente tem que procurar no dicionário, ou perguntar para alguém, né? Então, vocês vão ter que pesquisar o que é esse meninice aí. Eu não vou explicar para vocês que vão procurar, tá bom? Depois que estiver entendido o que é meninice, escolha uma das alternativas a seguir, que melhor traduzem o significado da palavra dentro do texto. Então, vocês vão ter que descobrir primeiro o que é meninice, não vão sair chutando a questão, né? Porque a intenção aqui da atividade é refletir sobre o texto que vocês estão lendo e entender como que usa a regularidade do ICE, né? Aí com 2 S. Vamos estudar 2 palavras que foram utilizadas no poema que você acabou de ler. Então, meninice e disse. Então, essas 2 palavrinhas, elas entram aqui no que a gente está querendo compreender. Se é ICE com C ou com S, 2 S, né? Você deve ter percebido que quando as falamos, ambas as palavras terminam com o mesmo som. Então, elas têm o mesmo som, mas a escrita diferente, que a gente chama de grafia diferente, né? O som é igual, por isso que a gente se confunde, mas a escrita é diferente. Mas quando as escrevemos, utilizamos letras diferentes, não é mesmo? Por que será? Vamos fazer a atividade e tentar descobrir? Então, gente, aqui tem várias palavrinhas na questão 2 que demonstram aí, mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice, caretice, burrice, meiguice, chatice, saísse, visse, ouvisse, risse e velhice. Então, são palavrinhas que têm um sonzinho igual, mas a gente escreve diferente. Aí, o que vocês vão pegar? Essas palavrinhas que estão em cima e vão separar elas aqui embaixo no quadro, Desse lado, as que terminam com C, as que têm terminação ICE, né? E do outro lado, as que têm terminações ISSE. Depois que vocês fizerem isso, que vocês vão pensar sobre essas palavrinhas, vocês vão registrar seu pensamento aqui, porque que elas se modificam, né? Então, disse tem 2 S e meninice tem um C. A dica, já tem uma dica aqui embaixo, do porquê, né? Então, quando eu falo disse, eu tô praticando uma ação. Então, né, o rapaz disse, é um verbo, dizer, né? Então, a gente usa 2 S's, né? Então, aqui ele tá praticando uma ação. Então, a gente usa 2 S's. Quando eu falo meninice, é o quê? Um substantivo comum. Vem da onde? De menino. Então, a gente usa o C, né?
Quando é substantivo, a gente usa o isse. Quando vem do verbo que pratica ação, a gente usa dois s's, tá? Então, é essa a dica que eu dou para vocês que está escrita aqui, ó, embaixo. Você observou que as palavras que indicam ação, algo que se faz, usa-se o isse? E as palavras que indicam nomes, usa-se o isse com C? Assim fica mais fácil de entender quando usar essas letras, não é? Então, é isso, pessoal. Vocês vão realizar essa atividade com muito capricho aí no livrinho de vocês. E aí vocês vão, fazer isso e refletir mais essa regularidadezinha, tá bom? Um beijinho para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Tchau! Olá, galerinha! Essa semana a gente vai falar de mais uma regularidade da língua portuguesa, né? A gente viu semana passada o uso do ESA com Z e o do ESA com S, né? E essa semana a gente vai ver outra regularidade, que é o ICE com dois S's e o ICE com C. Então, essa semana a gente vai fazer a página 45, a página 46 e a página 47, para a gente estar aprendendo essa regularidade da língua portuguesa. Então, iniciando aí na página 45, tá explicando aí que a gente pode aprender essa regrinha memorizando, né? Ou as palavrinhas. Ou a gente pode aprender a regra, que é o certo, né? A gente sempre aprende a regra, porque se a gente aprende, a gente não esquece mais, né? Então, aí no textinho tá falando assim: quando estamos escrevendo algumas palavras, é comum termos dúvidas de como escrevê-las. Isso daí acontece sempre quando a gente vai escrever alguma coisa, né? Qual será a palavrinha que eu uso agora? Com S ou com C, né? Então, é isso aqui que a gente está estudando, essa regularidade. Nessa atividade, você vai estudar e refletir sobre o uso das terminações ICE com C ou ICE com dois S. Quando fala de terminações, quer dizer que é o final das palavras, né? Então, você não vai ter dúvida ao escrever com dois S no começo da palavra, né? No começo das palavras não se escreve com dois S, né? Então, tá falando terminações, é no final das palavrinhas. Como conseguimos saber de que forma usar? Algumas regularidades da língua têm regras difíceis de compreender. Temos que memorizar, mas nesse caso temos uma boa notícia. É possível compreender quando utilizar cada uma das formas. Então, seu desafio é tentar descobrir essa regra. Vamos pensar com a ajuda da atividade a seguir. Então, aí, para ajudar vocês a compreender essa regra, tem um poema, né? Uma historinha aqui do Manuel Bandeira, né? Um autor muito famoso, né? Vocês estão vendo aí, ó. A fonte aqui de quem escreveu, né? O poema. Bandeira, tá? Bandeira, mas é Manuel Bandeira. E foi retirado do livro Estrela da Vida, de 1979. Então, o texto chamado Namorados, né? É uma conversa entre namorados, por isso que tem esse nome, né? Namorados moços, né? Jovenzinhos. Então, tá assim, ó. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listada. A moça regalou os olhos, fez exclamações.
O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Então, esse poema aí, né, é bem bonitinho, né? Essa situação. Antônia não gostou da maneira que o namoradinho falou que ela parecia uma lagartixa, né? Só que para ele, lagartixas são lindas, né? Ele tá lembrando aí, esse texto é um texto de memória, né? E da infância. E aí, ele tá comparando ela com uma lagartixa, porque a lagartixa ele gosta muito. Só que no caso dela, ela não gosta nada de lagartixa, né? As meninas às vezes não gostam de lagartixa, né? E aí, ela não gostou, fez a cara, né? Fez exclamações. Ou seja, ela fez a cara de brava, né? Ela não gostou da comparação. E aí ele falou: Antônia, você é engraçada, parece louca, né? Pela cara que ela fez, né? Então é bem bonitinho, bem fofinho esse poeminha aqui, essa conversa entre os namorados, de Manuel Bandeira. Aí tem aqui as perguntinhas para você refletir sobre esse texto. Vamos refletir aqui com vocês, né? Na primeira questão, a questão A, tá perguntando se vocês gostaram do texto. Então, vocês têm que falar se vocês gostaram. E não é para escrever assim, sim, não. Vocês vão escrever, se gostou, vai dizer o porquê que gostou do texto, né? Argumentar sobre o texto. E se gostou, vai dizer também, vai fazer argumentação, tá? Então, vocês vão comentar a parte que chamou mais atenção. Então, vocês podem ir lá no texto, tem tanta coisa legal nesse texto. Vocês podem pegar a parte que vocês gostaram ou a parte que vocês não gostaram para poder comentar, tá bom? Na B, tá assim. Você sabe o que significa meninice? Se você não sabe, pesquise no dicionário, na internet ou pergunte para alguém. Então, quando a gente desconhece uma palavrinha, a gente tem que procurar no dicionário ou perguntar para alguém, né? Então, vocês vão ter que pesquisar o que é esse meninice aí. Eu não vou explicar para vocês que vão procurar, tá bom? Depois que estiver entendido o que é meninice, escolha uma das alternativas a seguir, que melhor traduzem o significado da palavra dentro do texto. Então, vocês vão ter que descobrir primeiro o que é meninice, não vão sair chutando a questão, né? Porque a intenção aqui da atividade é refletir sobre o texto que vocês estão lendo e entender como que usa a regularidade do ICE, né? Aí com dois S. Vamos estudar duas palavras que foram utilizadas no poema que você acabou de ler. Então, meninice e disse. Então, essas duas palavrinhas, elas entram aqui no que a gente está querendo compreender. Se é ice com C ou com S. Dois S, né? Você deve ter percebido que quando as falamos, ambas as palavras terminam com o mesmo som. Então, elas têm o mesmo som, mas a escrita diferente, que a gente chama de grafia diferente, né? O som é igual, por isso que a gente se confunde, mas a escrita é diferente. Mas quando as escrevemos, utilizamos letras diferentes, não é mesmo? Por que será? Vamos fazer a atividade e tentar descobrir? Então, gente, aqui tem várias palavrinhas na questão 2 que demonstram aí, mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice, caretice, burrice, meiguice, chatice, saísse, visse, ouvisse, risse e velhice. Então, são palavrinhas que têm um sonzinho igual, mas a gente escreve diferente. Aí, o que vocês vão pegar? Essas palavrinhas que estão em cima e vão separar elas aqui embaixo no quadro, ó. Desse lado, as que terminam com C, as que têm terminação ICE, né? E do outro lado, as que têm terminações ISSE.
Depois que vocês fizerem isso, que vocês vão pensar sobre essas palavrinhas, vocês vão registrar seu pensamento aqui, por que elas se modificam, né? Então, ó, disse tem 2 S e meninice tem um C. A dica, já tem uma dica aqui embaixo, ó, do porquê, né? Então, quando eu falo disse, eu tô praticando uma ação. Então, né, o rapaz disse, é um verbo, dizer, né? Então, a gente usa 2 S's, né? Então, aqui ele tá praticando uma ação. Então, a gente usa 2 S's. Quando eu falo meninice, é o quê? Um substantivo comum. Vem da onde? De menino. Então, a gente usa o C, né? Quando é substantivo, a gente usa o isse. Quando vem do verbo que pratica ação, a gente usa 2 S's, tá? Então, é essa a dica que eu dou para vocês que tá escrita aqui, ó, embaixo. Você observou que as palavras que indicam ação, algo que se faz, usa-se o isse? E as palavras que indicam nomes, usa-se o isse com C? Assim fica mais fácil de entender quando usar essas letras, não é? Então, é isso, pessoal. Vocês vão realizar essa atividade com muito capricho aí no livrinho de vocês. E aí vocês vão, né, fazer isso e refletir mais essa regularidadezinha, tá bom? Um beijinho para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Tchau!